paz do Senhor, meus amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos iniciando nossa aula de hoje, primeira aula do trimestre. Nós vamos estudar nesse trimestre, a partir deste domingo, esta lição. Claro que alguns irmãos puderam ter acesso à lição, outros não, em virtude das circunstâncias em que nós estamos vivendo, mas o mais importante é que nós tenhamos a visão de que precisamos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Deus, e na verdade nós crescemos nesse conhecimento por meio do estudo da palavra do Senhor. E nós vamos aprender nessa lição de hoje, a partir desse domingo, uma série de lições. Vamos aprender, como os irmãos estão vendo aqui na nossa lição. Vamos voltar aqui. A capa da lição é essa daqui, né? A igreja eleita pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O tema central dessa lição é a relação de Cristo com sua igreja, ele como cabeça da igreja, ele como a plenitude de Deus em homem, vivendo aqui e administrando e governando essa igreja, esse corpo invisível que se move e existe por meio da ação do Espírito Santo na vida do seu corpo, que é a igreja do Senhor. E nós vamos apresentar primeiramente o comentarista da lição, que é o pastor Douglas Batista. O pastor Douglas Batista é líder ali da igreja AD de Missão, Assembleia de Deus, Missão ali em Brasília. Ele é doutor em Teologia Sistemática, é mestre em Teologia do Novo Testamento, pastor também do Conselho de Educação, pastor presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGDB, e também é presidente da Ordem dos Capelães Evangélicos. Ele é uma autoridade, uma pessoa abalizada, e nos traz com uma leveza e também com a profundidade, ao mesmo tempo que o texto da lição ele é bem acessível, também tem a profundidade que é necessária para que nós aprendamos mais a respeito dessa carta de Paulo, 6 capítulos, 155 versículos que falam muito ao nosso coração. Nós vamos aprender aqui na lição, né, a lição de hoje, primeiramente a lição de uma maneira geral. Nós teremos 13 lições, vamos começar desde a saudação, que é a primeira lição que nós temos hoje, até as bênçãos espirituais em Cristo, a eleição e predestinação, esse tema número 3, que aí nós vamos ver a posição nossa enquanto igreja, aquela que nós defendemos, e também apresentar as outras. Precisamos também ser honestos para apresentar as diferentes posições em relação no tocante à posição dos cristãos de maneira geral em relação à salvação. Aí vamos andar pela condição dos gentios, a reconciliação com Deus, e vamos chegar até a batalha espiritual e as armas do crente, que é no capítulo 6. Nós agradecemos desde já a você que está acompanhando a nossa lição nesta manhã. Contamos com as vossas orações para que o Senhor nos dê graça para chegarmos até o final dessa ministração, e que possa, acima de tudo, a Bíblia Sagrada diz que nenhuma escritura é de particular interpretação. Então, se nenhuma escritura é de particular interpretação, que oxalá que o Espírito Santo de Deus nos dê a graça, a sabedoria e o comedimento para não ultrapassarmos nada daquilo que está proposto nas Escrituras Sagradas, e também não podemos de maneira nenhuma diminuir aquilo que está relacionado às Escrituras Sagradas. Vamos ver aqui, o texto áureo da lição de hoje fala a respeito da saudação de Paulo, né? A vós, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E a verdade prática que nós precisamos aprender, né, no estudo dessa lição, é que a carta aos Efésios revela o eterno propósito de Deus para a igreja de Cristo. A leitura bíblica se encontra em Efésios 1 e 2 e Atos 19, de 1 ao 7. Bom, vamos começar do começo, como diz a história, a respeito do autor da carta.
a autoria de uma carta, das cartas e de qualquer livro que entrou no cânon sagrado, diz respeito a investigar as características, o momento, o tempo, as circunstâncias, o propósito, aquilo que tem dentro da carta, o conteúdo da carta, a mensagem da carta. E por meio dessas evidências é que nós constatamos quem é o autor de uma carta, quem é o autor de um livro da Bíblia, né? E essa carta tem algumas evidências fortes, algumas evidências internas que comprovam que Paulo, o apóstolo Paulo, é o autor da carta aos Efésios, né? Então nós vemos aqui em Efésios, vamos pegar a Bíblia aqui, deixe sua Bíblia aberta agora em Efésios, em capítulo 1:1. É claro, Paulo em destacar a sua autoria, quando ele mesmo afirma, aqui no versículo 1, Paulo, já começa com o nome dele, Paulo, o nome dele romano, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, é uma evidência de que ele foi o autor. Temos também outra evidência interna no versículo 1, que diz, por esta causa, capítulo 3, versículo 1, diz assim, por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então aqui nesse versículo, nós já concluímos, chegamos a duas assertivas, a duas conclusões. Primeiro, que Paulo é o autor da carta, e segundo, que ele está na prisão. E é o que tudo indica, na prisão em Roma. No capítulo 4, no versículo 1, ele volta também a 4 e 1, né? No capítulo 4, ele também defende a sua autoria. Aqui, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Então, o preso do Senhor leva a crer que era Paulo, né? E também no capítulo 6, no versículo 20, diz, pelo qual, né, por conta do Evangelho, né, eu sou embaixador em cadeias. Então, aqui as evidências são de que Paulo é o autor da carta, certo? São as evidências internas. As evidências externas, alguns pais da igreja, como Irineu, como Clemente, já defendiam, né, o cânon e também a autoria de Paulo. Agora, surgiram, até o século XVIII, era ponto pacífico que Paulo era o autor da carta de Efésios. No entanto, quando chegou lá para o século XVIII, apareceu a crítica moderna, e com a crítica moderna surgiram dúvidas em relação à autoria da carta em relação a Paulo. Isso nós pessoalmente não concordamos, mas também por uma questão de honestidade precisamos colocar para os irmãos que essas dúvidas surgiram em virtude de quê? Em virtude do estilo da carta. Depois a gente vai falar sobre o estilo da carta, também os destinatários da carta, o tema que a carta aborda, né, que diferenciam de tudo quanto Paulo já havia escrito nas outras cartas, né? Então, essa carta, ela é sui generis, ela é diferente das demais em virtude de que Paulo não tratava de problemas doutrinários, não existia um problema doutrinário a ser resolvido, não existiam problemas pastorais a serem resolvidos, não existiam grupos de irmãos com problemas na igreja, como Corinto, para resolver, não cita nomes de pessoas na carta. Paulo, em diversas cartas, ao final, na despedida da carta, ele escreve, né, e manda recomendações para diversas pessoas, inclusive na carta aos romanos, que ele nem sequer conhecia a igreja romana, aos romanos, ele citou pessoas que eram alvo do seu cuidado. Nessa carta não. E depois a gente vai explicar por quê, certo? E essa carta, ela foi, ao que tudo indica, não é, mais precisamente, teria sido escrita na prisão, junto com as cartas, conjuntamente com as epístolas da prisão, que é Colossenses e Filemão. Alguns autores também acrescentam Filipenses, mas Colossenses, Filemão e Efésios são seguramente cartas escritas na prisão em Roma, que Paulo escreveu, e essas cartas
essas 3 cartas foram enviadas da prisão por um certo Tíquico, né, que tem aqui em 6:21, que ele fala, ora, para que vós também possais saber dos meus negócios, era o final da carta, né, e o objetivo da carta, e que eu faço Tíquico, para que possais saber dos meus negócios, e que eu faço saber, por meio de Tíquico, nosso amado irmão e fiel ministro, ele vos informará de tudo. Então, é interessante notar que aqui tem 2 características. Primeiro, que Paulo, ele está preso, manda a carta para Efésios, também manda, naquele mesmo período, cartas para Filemon e para Colossenses, e por meio de Tíquico ele diz certas coisas que ele não menciona na carta. Ele recomenda a Tíquico, e Tíquico leva as observações, e daqui a pouco ele vai resolver algumas questões lá, mas ele não entra em questões pontuais. Por quê? Porque essa carta de Paulo, tinha uma característica especial, e a gente vai falar mais na frente, que era uma encíclica, era uma carta circular, que deveria circular em diversas igrejas, e daí a razão de não ter nomes, não ter destinatários e por aí vai. Bom, vamos agora então conhecer a quem é destinada essa carta. Primeiro, vamos identificar que essa carta é destinada a uma igreja, uma das 7 igrejas do Apocalipse, né? Está lá escrito. Tinha diversas outras igrejas na época, mas Deus resolveu usar João para escrever 7 cartas às 7 igrejas. E uma delas se localizava na cidade de Éfeso. Os irmãos estão vendo aí no mapa, não é? Na costa ocidental aí do que hoje é a Turquia, o país da Turquia. Então, aí desse lado direito, nós temos aí a cidade de Éfeso, na costa ocidental do Mar Egeu. O Mar Egeu fica aí nessa parte ocidental, e logo abaixo o Mar Mediterrâneo. Essa cidade era uma cidade bastante importante, não é? Era importante do ponto de vista político, do ponto de vista comercial, do ponto de vista religioso. Ela tinha entre 250 a 500 mil habitantes. Os estudiosos estimam essa população da época. A época que Paulo escreveu essa carta tinha em torno de 250 mil a 500 mil. Colocando no mínimo, 250 mil, daria uma cidade de médio porte no país, no Brasil, não é? Então, essa cidade era uma cidade que tinha uma relevância, ela disputava com Antioquia, com Alexandria, a primazia da importância ali naquela região da Ásia Menor. Então, Paulo escreve essa carta para essa cidade, né? Aquela cidade, ela tinha alguns polos de atração ao longo da sua história, como o templo de Diana dos Efésios, que Paulo bateu forte contra eles, né? Um anfiteatro e uma biblioteca. Bom, tá aí o mapa. Esse é o mapa da atual Turquia, né? Onde está destacado aí, fica mais ou menos localizada Kusadasi, né? É uma cidade que faz parte do território de Esmirna, do distrito de Esmirna, certo? Que fica lá na Turquia, no Oriente Médio. A gente vê aí rodeado, a Turquia está rodeado do seu lado direito, né? A Síria, o Iraque, a Geórgia, a Albânia, né? No lado oriental. No lado ocidental, como dissemos, o Mar Egeu, e no lado sul, o Mar Mediterrâneo, e ao norte, o Mar Negro. Aqui são algumas cenas do que é o atual Efésios, né, que fica a 7 quilômetros de Selçuk, o centro turístico de Efésios, e aí nós tivemos a ruína do anfiteatro, onde Paulo debateu lá, né, foi até perseguido lá e quase sacrificado, né, quase houve digamos assim, uma morte dele por conta dos ataques que ele sofreu em virtude da pregação dele lá em Efésios, combatendo o pecado, e isso atraiu muitas pessoas que não queriam saber
estavam perdendo dinheiro, estavam perdendo seus negócios, vendendo reproduções do templo, vendendo lembranças do templo, e isso da Diana dos Efésios, e isso trazia um certo problema. Então vocês veem a proporção das ruínas, né? Boa parte intacta, cabia aí 25 mil espectadores naquela época. Tinha várias portas laterais, tinha uma estrutura belíssima, né, para a época. Bom, temos também aí uma biblioteca que foi dedicada a Tibério Júlio Celsius. Nessa biblioteca se encontravam cerca de 12 mil a 15 mil pergaminhos. A gente vê a importância também cultural daquela cidade, uma cidade que se preocupava também com a parte literária, em conservar os seus escritos. Então essa ruína aí, do lado direito, que você está vendo, é a ruína da biblioteca, que foi dedicada a Tibério César, que reconstruiu a cidade. Essa cidade reconstruiu também o templo, né? O templo que foi destruído por 3 vezes. Do lado direito você vê aí a casa de Maria, mãe de Jesus. Isso aí é uma tradição que diz, e abaixo tem a Basílica de São João. O que é que isso quer nos trazer? Quer nos trazer que, não sei se os irmãos lembram, quando Jesus estava na cruz e Jesus disse para Maria: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, cuida dela, e deu as recomendações, não é, rápidas ali, para que João cuidasse de Maria. E João, o apóstolo João, não é, a igreja de Éfeso, ela teve 3 pastores, a gente vai ver depois, não é? Timóteo, entre os pastores, 3 grandes pastores, o próprio Paulo, fundador da igreja, Timóteo, e na sua reta final ali de vida, o apóstolo João, não é, que passou um tempo lá em Éfeso, depois ele foi preso, foi levado para a ilha de Patmos, lá ele teve a revelação de Deus, né, trabalhos forçados, e depois que ele saiu de lá, ele volta para Éfeso e pastoreia aquela grande igreja, que é uma igreja mãe, era uma igreja polo, digamos assim, era uma cabeça de campo, como nós costumamos dizer, de toda aquela região, a região ali no entorno de Éfeso. Então, foi construída depois do ano 200, mais ou menos, por Justiniano, essa basílica em homenagem ao apóstolo João, certo? E aí tem algumas ruínas dele. Bom, também temos agora o motivo de grande polêmica e de grandes dificuldades que Paulo teve lá naquela cidade. Nós vamos ver mais lá na frente. Tinha lá o templo de Diana dos Efésios, ou também chamada de Artemis, não é? O templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo, foi erguido primeiramente em 850, depois foi destruído numa grande inundação, depois foi reconstruído no ano 550, depois foi reerguido. Essa segunda destruição foi um camarada lá meio com mania de grandeza, que queria ter seu nome registrado na história, e querendo ter o nome dele registrado na história, simplesmente ele tocou fogo no templo e entrou na história, se bem que ele tem um nome que até hoje ninguém lembra, ninguém sabe, mas deixou aí a sua marca. E depois foi reconstruído em 323 e finalmente destruído por completo em 269. Ao que tudo indica, pelos estudiosos, a estrutura do templo é mais ou menos esse que está aí aparecendo junto do vídeo, né? Essa estrutura imponente aí, com colunas na frente e nas laterais. Essa era mais ou menos a ideia do templo, segundo alguns estudiosos que estudaram. Hoje, nas ruínas de Éfeso, só resta essas 2 colunas que você vê aí à esquerda, nessas 2 pequenas colunas, resto da lembrança do grande templo de Diana dos Efésios, deusa da fertilidade, ou Artemis, como queiram chamar. Aí, no lado esquerdo, acima, tem uma figura da deusa, né? Uma estátua representando a deusa Artemis. Bom, então vamos agora aos destinatários dessa carta. A quem Paulo destinou essa carta? Vamos
abrir nossa Bíblia em Efésios, capítulo de número 1, versículo 1. Vamos acompanhar aquilo que a palavra de Deus nos diz. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. É interessante notar, irmãos, que essa carta, como eu disse logo no começo, tinha uma característica diferente, porque ela não tinha um propósito de alcançar um grupo pequeno de pessoas em uma igreja local. Ela tinha em sua escrita, em seu objetivo, em seu propósito, em sua mensagem, alcançar pessoas que estavam em várias igrejas ali naquele campo, naquela região. E uma delas era Éfeso. Os manuscritos mais antigos, ou seja, os melhores manuscritos, né? E eu deixo aqui uma observação para os irmãos, você que usa a Bíblia comentada, algumas Bíblias comentadas, quando elas de vez em quando aparecem uns versículos entre colchetes. É aquela parecido com parênteses, só que é quadradinho. Então, os colchetes em torno de algum versículo ou em algum texto, significa dizer que aquele texto ele não se encontra presente nos originais mais antigos, digamos assim, nos primeiros originais que foram encontrados, ou nos melhores manuscritos. Então, essa carta circular de Éfeso também ela passa por essa situação, segundo os estudiosos, e dizem os estudiosos que o local da igreja ficava em branco. Como um ofício circular de uma empresa, de um órgão governamental, ele alcança diversas pessoas, dependendo do grau de interesse daquele documento circular. Então, aquele documento circular, a carta em Éfeso, que também podemos chamar de encíclica universal, não é? Que queria atingir várias pessoas, então, aquela carta de Éfeso, nos melhores manuscritos, não tem a expressão em Éfeso. Daí, a própria característica E depois, qual era o propósito? Que aquela carta rodasse, fosse lida, fosse apreendida, fosse compreendida nas congregações e depois voltava para a igreja polo, digamos assim, fosse nos dias atuais. Viria para a igreja polo, para a igreja cabeça de campo e ficaria ali depositada, e foi assim que, ao que tudo indica, aconteceu com essa carta, e essa carta acabou ficando em Éfeso. Daí, os manuscritos posteriores incluírem ou ressaltarem que essa carta foi para Éfeso, se bem que toda aquela região era alcançada pela igreja de Éfeso, então nada mais justo do que titular que aquela carta foi endereçada aos Efésios. Também foi para eles. Certo? E essa carta, alguns historiadores também levantam a dúvida quanto a ser uma carta que Paulo escreveu para a igreja em Laodiceia e que foi perdida, e que se encontra essa referência lá em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 16, que fala a respeito dessa circunstância que aconteceu vamos ver aqui, aqui. No versículo, ele está encerrando a carta dele, de Colossenses, e quando ele está encerrando a carta de Colossenses, ele faz algumas saudações pessoais, uma diferença entre a carta de Éfeso e as demais cartas de Paulo, que não tem saudações pessoais. E ele diz assim: eu saúdo Epáfra, depois eu saúdo Lucas, e depois eu saúdo, aí no versículo 15 diz assim: eu saúdo os irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Os irmãos de Laodiceia, e quando esta epístola estiver sido lida entre vós, Tíquico era o portador dessa carta, e quando essa carta fosse lida, Paulo disse assim: que também o seja na igreja dos Laodicenses, e que aquela carta que foi destinada aos Laodicenses também seja lida entre vós. Então, alguns estudiosos dizem que essa carta pode ter sido essa carta que ninguém localizou, né, mas que foi destinada aos Laodicenses, e os Laodicenses levaram a sua carta para Éfeso e para Colossos, e Colossos para
para Laodiceia. E dizem que essa carta de Laodiceia aos laodicenses seria a carta de Efésios. A gente deixa com os estudiosos e a gente passa para os irmãos a título de informação, para que a gente possa ter um panorama mais completo em relação a esse assunto, que não se esgota aqui. E eu, claro, sou pequeno e não tenho autoridade nem a intenção de querer esgotar o assunto. Pelo contrário, eu trago apenas uma ponta de informação para que os irmãos depois estudem, procurem dicionários, procurem lições bíblicas, procurem comentários bíblicos, enciclopédias. Não é? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de apresentar. Tem o livro-texto da lição, né, que os irmãos podem adquirir nessa circunstância de hoje por meio da internet, ou por algum irmão livreiro, ou mesmo alguma livraria. Mas eu também gostaria de indicar esse livro aqui, que é da série de estudos, de comentários bíblicos, da cultura bíblica, da Vida Nova, junto com a editora Mundo Cristão. E tem esse livro de Efésios. Eles têm vários comentários de vários livros, e esse aqui eu particularmente gosto porque ele é conciso, ele traz muitas informações boas e não é um livro grande e volumoso, né? Tem também os comentários, você pode pegar um comentário de Champlin, mas aí você precisa se debruçar mais e aprofundar mais e mergulhar mais para buscar mais aprender, e nunca a gente cessa de aprender. Bom, como eu disse, essa carta ela tinha uma característica totalmente diferente. Ela foi escrita como um poema em prosa, não é? O tema da carta é Cristo e sua igreja, não é? Cristo é tudo em todos, não é? Na carta de Efésios, e eu fiquei enumerando as citações que Paulo faz. Ele faz mais de 20 citações logo nos 2 primeiros capítulos a respeito de se estar em Cristo. Ele começa logo no primeiro versículo, aos fiéis em Cristo. Depois ele fala, nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu em Cristo. Depois ele nos predestinou, e depois ele diz assim, para nos fazer agradáveis em Cristo. E por aí vai. Então, em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, diz Paulo lá aos Colossenses. Então, Paulo estava querendo destacar a primazia de Cristo, né? O estilo da carta a gente vai falar depois, já estou adiantando aqui, estou dando um spoiler. Bom, mas então voltando aqui, Paulo começa com uma saudação, não é? Esse é o primeiro capítulo, os primeiros versículos. Depois ele faz uma doxologia, que é uma expressão de adoração a Deus, né? Bendito seja o Deus, né, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, uma adoração, uma doxologia. Tem também um caráter litúrgico e catequético, né? De liturgia, de adoração e também de discipulado, né? Consiste num sermão doutrinário também, e tem questões gerais, como eu disse, a característica dela, e não pontuais. Ele não queria resolver problemas específicos de determinada congregação. Ele trazia uma mensagem de doutrina, mostrando que Cristo é o cabeça da igreja, que nós estamos em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. E também, depois de estar em Cristo, ele conceitua a doutrina nos primeiros 3 capítulos, e depois, nos 3 últimos capítulos, ele faz uma aplicação prática da doutrina, não é? Lá em João, aliás, lá em Lucas, no capítulo Lucas, quando escreveu Atos e também escreveu a carta, o livro do Atos dos Apóstolos e o próprio Evangelho de Lucas, não é? Ele cita que procurou escrever as coisas que Jesus tentou, que Jesus fez, não somente fez, mas também ensinou. Ele alia o ensino à prática. Jesus alia o ensino à prática. E Paulo, como bom imitador de Cristo, ele disse para os seus discípulos, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele disse também que aquilo que de mim vistes e ouvistes, isto fazei,
e o Deus de paz será convosco. Ou seja, Paulo, ele tinha uma doutrina que recebeu, ele diz assim, eu recebi do Senhor, né? E depois de receber do Senhor, ele transmitiu para os irmãos, só que a sua mensagem não era uma mensagem retórica de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas demonstração de espírito e poder manifesto nas ações e atitudes do próprio Paulo, que o levaram a sofrer e até ir à prisão, conforme nesse momento que ele escreve essa carta, para que ele servisse de testemunho aos gentios, para que de maneira nenhuma ele fosse reprovado no meio da sociedade em que ele vivia. Uma coisa é nós conhecermos a verdade, outra coisa é a prática dessa verdade. Vai além. E Paulo reforça a doutrina e reforça a necessidade de aplicação prática da doutrina nessa carta aos Efésios. Bom, então eu já adiantei, né? O propósito da carta, o ensinamento da igreja como corpo místico de Cristo, né? E também lembrar os requisitos da vocação cristã nos níveis elevados, nos mais elevados níveis de moralidade. Eu quero pegar, eu achei também muito boa, muito concisa e muito pertinente o comentário da introdução da carta aos Efésios da Bíblia de Estudo Pentecostal, logo no início, na introdução do comentário da carta, não é? Essa carta ela é citada como um dos, como a gente falou do estilo, como um dos mais elaborados trabalhos escritos pelo homem. Alguns autores dizem que, deixa eu trazer aqui para os irmãos, algumas anotações que eu fiz aqui. Alguns autores dizem que essa carta, e o próprio autor também do comentário da lição, o pastor Douglas, ele também fala, não é, que essa carta é a coroa da teologia paulina, é a coroa dos escritos de Paulo. Também outro autor diz que essa é a mais divina composição do ser humano. Olha só o valor, né? É o compêndio de maior autoridade e mais consumado da fé cristã, transbordante de pensamentos e doutrinas sublimes e transcendentais, é a coroa dos escritos de Paulo. É o testamento espiritual de Paulo à igreja. Então, para nós não sermos muito longos, vejam como essa carta era bonita, né? Ela tinha um estilo bonito, ela tinha uma escrita bonita, é uma escrita que Paulo não escreveu antes, não usou termos que ele não usou antes, expressões que ele não usou antes. Interessante notar também que essa carta tem 155 versículos. 155 versículos. Dos 155 versículos, 55 versículos estão contidos lá na carta de Colossenses, seja literalmente, seja com o mesmo sentido. Então, os irmãos veem mais uma vez a evidência da autoria de Paulo e do cuidado que ele tinha com a igreja, para reforçar, não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Então, era o propósito da carta. E também, deixa eu voltar para aqui, o propósito dessa carta, como eu ia dizendo, eu já ia me esquecendo, mas eu volto. Enquanto isso, os irmãos podem ir abrindo aí a sua Bíblia em Efésios. Diz aqui, que o propósito imediato, aqui na igreja, na Bíblia de Estudo Pentecostal, diz assim, que o propósito imediato de Paulo a escrever Efésios está implícito no capítulo 1, 15 e 17, né? Que ele diz que por esta causa me ponho de joelhos, não é isso? Os irmãos estão abrindo aí a sua Bíblia? Olha aí. No capítulo 3 ele diz isso, mas aqui, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações, a intenção dele em relação aos Efésios. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em todo o seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Certo? Para quê? Para que os homens sejam edificados. Para que eles cresçam no conhecimento, na revelação, iluminado o entendimento, para que saibamos qual a esperança da nossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Irmãos, estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias perturbadores, estamos vivendo dias angustiantes,
Porém, a esperança da igreja não está depositada aqui na terra. Vamos passar por tribulações? Vamos passar por dificuldades? Vamos. Mas a Bíblia Sagrada diz assim, que muitas são as aflições dos santos, dos justos, mas o Senhor as livra de todas. Né? E diz também, Paulo, que as aflições do tempo presente não hão de ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Então, irmãos, momento de esperança para nós. As aflições do tempo presente não hão de ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada. E que glória é essa? Aí você pega a carta de Efésios, lê do capítulo de Efésios 1 até o capítulo 6 e vê qual é esse propósito. A esperança da vocação dos crentes, partícipes do corpo de Cristo, membros do corpo de Jesus. Não é uma bênção, irmãos? Não é maravilha? Você faz parte do corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo. Cristo se move e existe em nós por meio do seu Espírito. Ele opera em nós. Ele se revela a sua existência em nós. Vamos lá. Então, vamos começar agora que está começando a aula. Né? Tem tempo ainda, né? Os irmãos vão preparando aí ainda suas atividades, mas temos tempo ainda suficiente para... Estamos chegando já a uma boa parcela da aula. Né? A saudação da carta. Efésios 1. Toda carta ela tem uma saudação inicial. Né? Todas as cartas, a maioria, tem uma saudação inicial. E Paulo também usa nessa saudação inicial, né, se apresenta, né, e saúda os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Nós, em nossa igreja, costumamos saudar os irmãos uns aos outros com a paz do Senhor. Alguns irmãos de outras igrejas irmãs também se saúdam com a graça, né, graça e paz. Né? Esse termo graça e paz vem do grego charis, né? E do hebraico paz, shalom. Então a graça, a charis, a graça do Senhor Jesus Cristo, a misericórdia, o favor imerecido de Deus, né, seja convosco, e a paz que os hebreus proclamavam, né, o príncipe da paz, que a paz reine sobre Israel, que tenhamos paz, né, seguir a paz com todos e a santificação, eu vos dou a minha paz, essa paz é o shalom de Deus, que Paulo deseja nela que a igreja do Senhor, mesmo em meio a dificuldades, lutas, tribulações, angústias, perseguições, não é? Tenha graça, favor imerecido de Deus e tenha paz em seu viver. Bom, e Paulo, eu comecei da saudação, que é para depois falar a respeito de Paulo, não é? Quem era Paulo? Vamos lá em Atos 22, porque aí a gente já resume. Nós iríamos trazer vários textos, mas talvez o tempo não seja suficiente. Então a gente vai para Atos 22. E em Atos 22 a gente vai encontrar Paulo dando o testemunho seu, pessoal, de vida. Os irmãos podem abrir aí suas Bíblias. Não se acanhem, não, irmãos. Bíblia é para ser aberta. Bíblia em instante, aberta na estante lá, e sem ser usada, ela vira um objeto de decoração. Mas a Bíblia Sagrada é feita para a gente ler, para a gente estudar, para a gente aprender, para a gente observar e para a gente praticar. Né? Paulo estava aqui diante do juizado, né? Foi levado preso, né? E foi fazer sua defesa. Certo? Quando ele chega em sua defesa, ele apela para a sua cidadania romana, não é? Paulo era cidadão romano, né? Ele estudou aos pés de um mestre chamado Gamaliel, um exemplo na lei, um jovem dedicado, né, na lei judaica, os princípios judaicos, e ele faz a sua defesa perante o povo. Pronuncia-se em hebraico, né, mesmo diante do tribuno. Ele, como cidadão romano, ele tinha um nome Saulo, não é que o nome dele mudou para Paulo,
O nome dele hebraico era Saulo, que é transliterado de Saul, né? Saul. Então, Saul virou Saulo, né? E o nome dele romano era Paulus, né? Que significa de pequena estatura. E dizem os estudiosos que ele era pequena estatura também, né? Vamos lá. Então ele diz assim: varãos, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram, fizeram silêncio. Ele falando em hebraico, fizeram um maior silêncio. Quanto a mim, eu sou varão judeu. Olha aqui, ele está se identificando. Paulo, eu sou varão judeu. Quem era o autor da carta aos Efésios? Paulo, um varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, né? Mas criado nesta cidade, né, em Jerusalém, sob a orientação de um mestre da lei chamado Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de Deus, nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós sois hoje. Quer dizer, Paulo ele disse: eu não era diferente de nenhum de vocês, era igual a vocês, zeloso pela lei. Vocês estão querendo, ele aqui não está acusando eles, ele pelo contrário, ele está se colocando na posição deles e dizendo: olha, eu sei a posição de vocês, vocês estão passando por isso porque estão me deixando passar por isso porque vocês têm zelo. Mas lá a palavra de Deus também diz assim, que os judeus tinham zelo, mas sem entendimento, né? E ele diz: olha, eu também era zeloso como vocês. Querem um exemplo? Eu persegui este caminho. O caminho é o quê? A igreja do Senhor, o evangelho, a verdade. Os do caminho são aqueles que seguiam a Jesus, no caminho de Jesus. Então, aqueles que eram chamados do caminho eram os crentes da igreja primitiva da época. Então, ele diz assim: persegui este caminho até a morte, ou seja, levei muitos à morte, prendendo, coloquei em prisões, homens e mulheres. Ele não queria saber de ninguém, não poupava ninguém. Como também o sumo sacerdote me é testemunho e todo o conselho dos anciãos, do qual, ao que tu me indica, do Sinédrio, ele fazia também parte, né? Recebendo destes cartas para os irmãos, eu fui até Damasco. Ele não se contentou em ficar ali nos arredores de Jerusalém. Ele disse: agora eu quero ir em Damasco pegar aqueles cabras que estão propagando essa seita que é contra os desígnios de Deus, e eu vou lá acabar com aqueles cabras, usando a expressão popular. Aí o que acontece? Ele diz assim: ora, quando eu estava de caminho, chegando perto de Damasco, quase meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? O Senhor. Quem és, Senhor? Ele pergunta. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Ele está perseguindo quem? A igreja do Senhor. Jesus se identifica com a igreja, com a sua igreja. Os irmãos estão entendendo? E em se identificando com a sua igreja, ele agora diz para nós que nós precisamos estar coerentes, fazendo a vontade do Senhor. Muito bem. Vamos lá. Então, Paulo caiu do cavalo. Paulo, caindo do cavalo, ele vê a circunstância que ele estava passando e circunstância em que ele estava passando, e com aquela circunstância ele diz assim: Senhor, ele caiu por terra e disse: quem é esse Senhor? Eu sou Paulo, a quem tu me persegues. E então disse eu: o que eu farei? Levanta-te. E estavam comigo, viram a verdade, se atemorizaram muito daqueles, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então, Senhor, o que eu farei? E o Senhor disse: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pelas mãos dos que estavam comigo e chegaram a Damasco. E foi um certo Ananias, varão piedoso, que orou por mim e disse para Paulo:
O Deus de nossos pais te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. E ele também disse para Ananias que Paulo seria um vaso escolhido e queria sofrer por conta do Evangelho. E Paulo, acontecendo isso, ele não contou história, não é? Lá em Romanos 1,5, aí ele defendendo o seu apostolado, vamos ver alguns versículos aqui. Vamos pegar essa Bíblia aqui que tem a letra maior e ajuda mais o professor a ler com mais facilidade, porque a vista vai ficando cansada, mesmo de óculos, a gente precisa, principalmente em transmissão assim, a gente precisa de uma letra maiorzinha para ajudar a gente, para cooperar com o professor, né? Então vamos lá, Romanos 1,5, ele diz assim, ó, nós recebemos a graça e o apostolado, aqui, ó, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então Paulo recebeu a chamada para o apostolado, para ser obediente entre os gentios, proclamando esse evangelho. Em 1 Coríntios, todo o capítulo 9, eu não vou ler todo, mas ele também faz uma defesa do seu apostolado. Aqui Paulo jogou pesado com aquela igreja, porque ele viu que aquela igreja rejeitava o seu apostolado, a sua autoridade apostólica, e ele diz assim, eu não sou apóstolo, hein, pessoal? Eu não sou apóstolo, não, é? Eu não sou livre. Eu não vi ao Senhor Jesus Cristo, não. Vocês não são a minha obra no Senhor. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vós eu sou, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é a minha defesa para com aqueles que me condenam. Paulo, ele não quis contar conversa, ele defendeu o seu apostolado. Ele disse que aquela igreja precisava reconhecer que ele, o seu apostolado, porque aquela igreja era fruto do apostolado de Paulo. Mais na frente, no capítulo de número, em 2 Coríntios 9, 12, aliás, 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, ele diz assim, os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós. E ele diz mais, ele fala que o seu apostolado foi referendado por meio dos sinais, confirmado por meio dos sinais, dos prodígios e das maravilhas. E disse que estava pronto para ir ter com aquela igreja, a igreja de Corinto. Também Gálatas, capítulo 2, vamos lá para Gálatas, que é antes de Efésios. Gálatas,